Olá, boa tarde a todos. Iniciando mais um encontro da disciplina Psicologia Médica. Hoje é dia 25 de junho de 2021. Essa aula de hoje está sendo gravada. O tema que nós vamos desenvolver é a velhice, tá? Continuando, então, aí no estudo dos ciclos vitais, tá? E, como sempre, eu venho fazendo, o enfoque vão ser os aspectos psíquicos, né? A gente vai fazer um recorte em cima dos aspectos psíquicos, novamente relembrando que não é para desprezar os aspectos biológicos atrelados à velhice, nem os aspectos, né, psicossociais ou sociais, socio-histórico-culturais, né. Enfim, a velhice ela está atrelada também, sobretudo nas mulheres, à menopausa, né? Ela está atrelada a aspectos socio-históricos, culturais, ligados à aposentadoria. Tudo isso é necessário, né, que se aborde, que se estude para uma visão integral do ser humano. Acontece que, como nós não temos pernas para dar conta disso tudo, o enfoque aqui vai ser restrito aos aspectos psíquicos associados à velhice, tá? E antes da gente entrar propriamente dito nesse tema da velhice, eu queria contar para vocês uma anedota, que nem é tão anedota assim, que na verdade foi uma entrevista que o Freud deu, né, enfim, já mais próximo do fim da vida, na qual perguntaram a ele o que ele considerava normalidade psíquica, né? Então é o Freud tentando dar conta do que vem a ser o normal em termos psíquicos, né? Qual é a régua a partir da qual se mede, né, os desvios com relação à normalidade psíquica. É um tema bem complicado, já trabalhamos ele numa das primeiras aulas, com base no livro do Canguilhem, o Normal e o Patológico, né? Mas o curioso é que Freud, naquela época, em vez de dar uma resposta sofisticada, né, e elaborada, ele respondeu de forma bem simples e sintética, né? A normalidade psíquica é a capacidade de amar, trabalhar e sentir prazer, né? Ou seja, se você possui essa tríade, né, amar, trabalhar e sentir prazer, você possui uma espécie de sanidade mental, né? A partir do momento no qual, quer dizer, isso que se chama de amor, né, em psicanálise, nada mais é do que o que os antigos gregos chamavam de eros, aquilo que é responsável pelas ligações, né, entre as pessoas. Então, por aquilo que liga, né, por aquilo que dá liga, de certa forma, né, por aquilo que nos une, né, por aquilo que nos aproxima, né, por sua vez, a questão da morte, né, em psicanálise é justamente a ausência de investimento libidinal, de investimento afetivo, né, a ausência de amor, ou seja, aquilo que desune, aquilo que desliga, né, o trabalho de Thanatos, de voltar à inércia, de voltar a ser pó, né, o princípio do não movimento, né. E por que eu estou falando isso? Porque, bom, digamos que na velhice a gente se aproxima, vai se aproximando cada vez mais de um encontro com o real, né? Tal como a gente viu na adolescência, né? A adolescência, sobretudo, como sendo um encontro com o sexual, na velhice a gente se depara, né? Se confronta, melhor dizendo, com o real da falência corporal. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, é um primeiro aspecto psíquico que eu gostaria de ressaltar aqui. Tá? Bom, na velhice, então, a passagem do tempo confronta o sujeito com sua falência corporal. Uma das fontes de mal-estar, segundo Freud. Então, para o Freud, né, lá no Mal-Estar na Civilização, uma das fontes do mal-estar era justamente a falência corporal, na medida em que o nosso corpo ele é falível, né? Na medida em que a gente pode adoecer, a gente pode morrer, né? Na medida em que a relação com o nosso próprio corpo nunca é imediata, né? A relação com o nosso próprio corpo é sempre mediada,
né, por uma imagem que a gente tem do nosso próprio corpo. Então, a gente captura, né, o organismo biológico a partir dessa imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Que é uma imagem da nossa... É uma autoimagem, né, do nosso corpo que a gente captura e que sempre, de certa forma, nunca corresponde à realidade. É sempre uma imagem, né, de certa forma, capturada a partir de lentes, né, do outro que nos diz quem nós efetivamente somos, né? Então, a relação com o nosso corpo é sempre mediada por essa imagem, né? Como se a gente estivesse na frente do espelho com um papagaio de pirata no ombro, dizendo, que nos diz, nos sopra no nosso ouvido quem a gente de fato é, como a analogia que o Contardo Caligares gostava de fazer, né? Então, a nossa relação com o nosso corpo, ela nunca é tranquila, ela nunca é sem conflito, ela sempre é uma relação de desassossego, digamos assim, porque a imagem que a gente tem de nós mesmos descompassa com relação a nós mesmos, né? Há sempre uma apreensão imaginária que a gente faz desse corpo que sempre nos escapa, tá? E na velhice isso se coloca de forma mais efetiva a partir do momento em que o indivíduo vai vivenciando diversas falências corporais, né, diversas perdas, né, atreladas a habilidades que ele possuía e que ele vai perdendo, né, como, né, coisas desde de perda de visão, de audição, né, de habilidades finas, psicomotoras, né, que pode acontecer, déficits de memória, sobretudo de memória recente, né, dentre outras questões atreladas, né, à própria passagem do tempo e sua incidência sobre o corpo desse sujeito idoso. Então, é um período no qual, digamos assim, para você manter, né, aquilo que o Freud chamava de sanidade mental, a capacidade de amar, de trabalhar e de sentir prazer, né, você precisa, de certa forma, resgatar aí, nesse sujeito idoso, aquilo que há de mais singular nele, né? Aquilo que, de certa forma, o movimentou, né, durante a vida, né, e que, de certa forma, ao ser resgatado, pode fazer com que continue o movimentando, né, já que o sujeito do inconsciente não envelhece. Quem envelhece é o corpo, né? Então, a partir do momento em que há essa espécie de resgate do singular, para além de qualquer categoria universalista e generalista, né, sobre a velhice, a gente pode, de certa forma, resgatar também aquilo que mobilizava aquele sujeito, né, sempre tratado no caso a caso, né, na sua singularidade, para além de qualquer falência corporal que o sujeito possa vir a estar experimentando, inclusive com relação a enfermidades graves, né, que deixam o sujeito acamado, que deterioram, de certa forma, né, enfim, a sua memória, como no caso das demências e outras, né? Mas a ideia é que a gente está trabalhando sempre com o que há de singular em cada sujeito, né? Porque o que há de singular em cada sujeito nunca envelhece, né? O que há de singular em cada sujeito é sempre aquilo que, de certa forma, fez com que ele, enfim, se mostrasse são, no sentido, né, disso que o Freud fala, amar, trabalhar, sentir prazer, né? Então, eu trouxe aqui duas citações, né, de um escritor angolano radicado em Portugal, Walter Hugo Mãe, do livro chamado A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro construído a partir de personagens que são idosos e que convivem no asilo de velhos. E então essa ideia mesmo desse encontro com o real que aponta para uma certa decrepitude corporal, né? Nesse trecho, por exemplo, né, ele diz, olha, isto é violência na terceira idade. Sabem por quê? Porque o nosso inimigo é o corpo. Porque o corpo é que nos ataca.
Estamos, finalmente, perante o mais terrível dos animais, o nosso próprio bicho, o bicho que somos, que decide que é chegado o momento de começar a desligar-nos os sentidos e decide como e quando devemos padecer, de que tipo de dor ou loucura. Pois eu, que tenho 100 anos, e podia quase ser vosso pai, quero dizer-vos que ser velho é viver contra o corpo, o estupor do bicho que nós somos e que já não nos suporta mais a violência na terceira idade. Então, o Walter Hugo Mãe está falando aqui de forma poética, né, do que é ser velho. Né? Ser velho é viver contra o corpo. Quer dizer, ser velho é viver a despeito, né, da falência corporal, desse encontro com esse real, com essa irreversibilidade do tempo. Né? Não há uma reversibilidade nessa flecha do tempo, a não ser que você pense em ficção científica, né? Mas, na realidade, não há essa reversibilidade. Né? A velhice é uma das fases com a qual todos, né, vamos nos confrontar na melhor das hipóteses. Né? Isso se tivermos a oportunidade, né, de envelhecer. Tá? Uma outra passagem, né, na qual ele vai falar, né, porque envelhecer é tornarmos-nos vulneráveis e nada valentes, pelo que enlouquecemos um bocado e somos só como feras muito grandes e sem ossos, metidas dentro de sacos de pele imprestáveis, que já não servem para nos impor verticalidade, nem nas mais pequenas batalhas. Né? Essa analogia que ele traz, essa metáfora, né, de feras dentro de sacos, da perda, né, de um certo tônus, né, que se mostra na velhice. O saco é aquilo que precisa estar, de certa forma, preenchido, porque na medida em que o saco não se mostra totalmente preenchido, ele tende a cair, né, ou de um lado ou de outro, enfim. É essa espécie de flacidez, né, que a gente pode pensar aí, tanto em termos físicos quanto também em termos psíquicos, né? Mas é essa espécie de volatilidade, né? de falta de consistência. Né? A gente pode pensar nessas questões aí como atreladas à velhice. Tá? Bom, então, né, não se pode desconhecer que há efeitos da passagem do tempo sobre o corpo e, portanto, sobre o surgimento de alguns afetos. Né? E quais seriam esses afetos? Bom, a velhice costuma ser um momento no qual o indivíduo, o sujeito, né, melhor dizendo, ele precisa elaborar várias perdas, né? Porque ele se depara com perdas de entes queridos. Os indivíduos que vivem muito passam, né, pela perda de muitos entes queridos, pela perda de atributos corporais que eles possuíam e que, enfim, a própria passagem do tempo faz com que eles percam, né, algumas habilidades, alguns atributos, algumas destrezas, né? Perdas de ideais, né, é um momento no qual os indivíduos se deparam com a aposentadoria, né, com aquilo que poderia, a partir desse momento, gerar um conforto, mas gera um desconforto, um desassossego, porque, de certa forma, o indivíduo que se aposenta, ele perde um ideal também ligado ao trabalho, de ser reconhecido enquanto um profissional, enquanto alguém que, de certa forma, desempenhava, né, um certo papel relevante. Isso pode gerar alguns afetos depressivos, né? Porque o que é a depressão? A depressão é justamente a não elaboração do luto. Então, o luto, né, na verdade, é uma expressão de pesar, né, em função da perda. Então, você perde um ente querido, você perde um ideal, você perde uma habilidade corporal que você possuía, né? E você tem que, de certa forma, reconhecer, assimilar e superar, né, essa perda,
substituindo por novas habilidades, novos ideais, né, ou investindo em novas pessoas, porque caso isso não aconteça, surge então o afeto depressivo. Então, a depressão é justamente a identificação do sujeito com o objeto perdido, né? Como Freud fala lá em Luta e Melancolia, um texto bem conhecido dele, de 1917, se não me falha a memória. É a identificação, então, do sujeito com o objeto perdido que faz com que o objeto, né, o Freud fala lá com todas as letras, né, a sombra do objeto recai sobre o eu do indivíduo. Né? Então, é o indivíduo que, identificado com o objeto, ele se despersonaliza, no sentido de que o eu dele é praticamente substituído, né, por esse objeto do qual ele não consegue se separar, ele não consegue abrir mão. Então, nesse sentido, né, como na velhice há várias perdas, há também várias necessidades de elaboração de lutos, né, e que, caso não sejam elaborados, podem sim desenvolver afetos depressivos. Tá? Então, um dos trabalhos nessa fase, né, na velhice, é facilitar esse trabalho de luto. Esse trabalho de luto ele é feito de forma espontânea. Tá? Quer dizer, se ele não é feito, cabe, né, um certo incentivo, tá, para que esse trabalho de luto seja feito, né, para que o indivíduo, de certa forma, possa assimilar as suas perdas e mostrar-se potente a despeito delas. Tá? Porque isso se apresenta, isso é um real, né, como eu já disse, é um encontro com o real. É algo da ordem da irreversibilidade do tempo que está colocado para todos, não tem como, né, você escapar disso. A questão diante desse real, dessa inexorabilidade de uma certa falência corporal, né, de perda de laços sociais, né, ligados ao trabalho, de entes queridos, né, e, enfim. E essas sentimentos de solidão, né, de desamparo, de abandono, etc. Quer dizer, como se mostrar potente diante de tudo isso, né? Então, há um desafio, né, na velhice, que o grande desafio é não se tornar impotente psiquicamente. Então, aqui eu estou falando de uma impotência psíquica, né, de um indivíduo que, de certa forma, já jogou a toalha, né, como se diz aí em alguns esportes, ou seja, ele já desistiu, né, da vida. Então, é não se tornar impotente, é não desistir ante o impossível que a velhice determina, né? Ante esse irreversível, que é encontro com o real, é encontro com o real da decrepitude corporal. Então, como diante dessa impossibilidade, né, de algo que é irreversível, né, você não se mostrar impotente, você continuar, de certa forma, potente, preservando essas capacidades de amar, de trabalhar e de sentir prazer. Né? Esse é o grande desafio que se coloca, então, aí na velhice. Tá? Então, pelo menos abordando os aspectos psíquicos. Bom, entrando um pouquinho aqui, né, na noção de velhice mesmo, né, na noção de velhice como uma categoria que fala de uma fase do desenvolvimento tardio, né, e como que essa categoria pode se mostrar iatrogênica, né? Como que, em vez de confortar, ela pode desconfortar, né? Ela pode, de certa forma, desassossegar o sujeito, né? Ela pode causar mal, né? Em vez de causar o bem, né? E a iatrogenia é tudo aquilo que, em nome do bem, mostra-se, né, causador de um mal. Essa é a ideia de iatrogenia, né? Tem uma causa, é algo que é um tratamento, né, que se mostra prejudicial, né? Então é um remédio que se mostra um veneno. Essa é a ideia de iatrogenia, né? Levando em conta, né, que o termo fármaco, né, grego é ao mesmo tempo remédio e veneno, tá? Bom, então, se a passagem do tempo, né, dissemina uma visão estereotipada do idoso, seja utópica, ideal, e seja distópica, fatalista, estamos diante de um mau uso do conceito de velhice. Então, a gente tem aqui, né, duas perspectivas, assim, né, que
são colocadas sobre a velhice. A primeira é a ideia utópica de que a velhice, né, seria uma fase ideal, e aí, né, muitos idealizam a velhice como um período de sabedoria, né? Então o idoso seria um sábio, seria aquele que acumulou experiências ao longo da vida, seria aquele que possui a compreensão, né? Sem limites, seria aquele que, de certa forma, é um indivíduo sereno, né? O indivíduo. Então, a gente tem essas, né, essas figuras estereotipadas aí que idealizam, né, a velhice como uma fase sem sintoma, né? Como se fosse possível você fruir de uma felicidade, né, sem sintoma, né? O que a psicanálise traz, sobretudo com relação, né, a esses ciclos vitais, é mostrar que, independentemente, né, da idade que o sujeito tenha, da idade cronológica do sujeito, ele vai ter sintoma. Então, tem-se sintoma na infância, na adolescência, né, na idade adulta e na velhice, né? Quer dizer, não existe uma velhice idealizada, sem sintoma, né, que seja só saúde, né, que seja só a fruição de um gozo, de uma felicidade, né, de quem atingiu uma espécie de sabedoria, né, uma espécie de zênite, né, enfim, da felicidade propriamente, do bem-estar, né, propriamente dito, tá? E, por outro lado, tem uma visão distópica também, né, que é uma visão fatalista, como se a velhice fosse um período trágico, assim, do desenvolvimento humano a qual o indivíduo está condenado, né? Então, o indivíduo, de certa forma, está condenado a um certo destino, né, de decrepitude mesmo, de adoecimento, né, de padecimento, de desamparo, de solidão, de abandono, etc., né? Quer dizer, essas duas noções, né, essas duas visões de velhice, de certa forma, contribuem com o mau uso do conceito, né? Uma idealiza, a outra fataliza, né? Quer dizer, nessa visão fatalista, então, não há o que fazer, porque na velhice, a velhice é um período mesmo enfim, de dano, né? Então, o que é possível fazer aí para minimizar esses danos, mas os danos estão colocados. Então, há uma certa redução do sujeito ao seu corpo biológico, né? Quer dizer, por mais que, de fato, haja essa falência corporal e esse dano aí imposto, né, ao corpo biológico, né? Mas o sujeito do inconsciente, né? Quer dizer, essas marcas que a gente recebe do outro, né? Lá na nossa primeira infância, né? Só relembrando, em função do desamparo, a gente precisa se alienar ao outro, esse outro nos marca, né? Nos fornece significantes palavras que nos ajudam, né, a nos construir como sujeitos, ou seja, capturar a nossa autoimagem corporal, né? Nós recebemos um nome, nós recebemos um sobrenome, nós recebemos ideais, né? Tudo isso nos marca, né? E essas marcas estão lá, né? Aquilo que o Freud chamava de recalque primário, né? Quer dizer, no recalque primário, quando se diz um grande sim a essa alienação ao outro, a gente é marcado, de certa forma, né? Por esse outro, né? E isso nos determina inconscientemente, né? A gente nos pega muitas vezes ao longo da vida, nos perguntando o que nos faz escolher em determinadas ocasiões o pior, né? Muitas vezes, né, você escolhe o pior porque você está marcado por isso, né? Foi essa marca que você recebeu do outro, né? E você nem percebe a escolha inconsciente que faz pelo pior, né? Quer dizer, é como se você fosse vítima aí de um destino do qual você não conseguiria se desvencilhar, né? É uma ideia de que você já estaria determinado e não conseguiria ser livre nunca. Quer dizer, a psicanálise vem mostrar justamente que você pode, enfim, se desalienar desse outro, né? Descobrindo, ou pelo menos tomando contato, né, com esses significantes, com essas palavras que te marcaram e que te determinam, né? Então, de certa forma, esse sujeito do inconsciente, ele não envelhece,
tá? E é com esse sujeito do inconsciente, é esse sujeito do inconsciente que deve emergir, né? É com ele que se deve trabalhar, né? Justamente para se resgatar a potência desse sujeito, aquilo que o movimentou durante a sua vida, né? E não aquilo que na velhice está obstaculizando, existe isso? Não aquilo que está criando obstáculos à vida dele, né? Ok? Tá? Porque quando você reduz o sujeito, né, isso que eu estou chamando de sujeito do inconsciente, ao corpo biológico, a tendência é a emergência da angústia. E aí um outro afeto que emerge é a angústia, né? Quer dizer, o meu corpo, imagina a gente na velhice, percebendo o corpo envelhecer, percebendo o corpo, de certa forma, degringolar e tal, mas, né, você ainda tem a ânsia, né, de realizar algum feito ou de né, investir em alguma coisa, né? Então, quer dizer, por mais que esse corpo ele entre em falência, você tem como resgatar essa capacidade, né, que o Freud falava, de amar, de trabalhar e de sentir prazer, tá? Bom, trouxe uma citação, né, desse livro do Gabriel Garcia Marques, né, que foi um escritor colombiano que já faleceu, né, na qual ele cita, né, comecei por me perguntar quando tomei consciência de ser velho, e acho que foi pouco antes daquele dia. Aos 42 anos, havia acudido ao médico por causa de uma dor nas costas que me estorvava para respirar. Ele não deu importância. É uma dor natural na sua idade, falou. Então, disse eu, o que não é natural é a minha idade, né? Então, esse é um exemplo de má utilização da categoria de velhice, né? Quando você começa a patologizar essa fase do desenvolvimento, né? Dizendo, não, é assim mesmo, né? Essa dor é normal, aguenta, não sei o que e tal, né? Quer dizer, é você fazer o uso de uma categoria de forma tirânica, né? Quer dizer, bom, se é natural sentir dor nas costas na velhice e o indivíduo idoso está sentindo dor nas costas, eu não vou nem investigar. Eu não vou nem investigar a causa dessa dor, porque, na verdade, isso é natural da tua idade, né? Ou seja, você usa... É uma espécie de tautologia. Tautologia é quando você fica preso, né? Você explica uma coisa por ela mesma, né? É uma redundância. E você acaba, de certa forma, criando aí um círculo vicioso do qual o indivíduo não sai mais, né? O indivíduo ele é, então, capturado por essa categoria de velhice, e ele passa a não ter mais voz. Ele passa a não ter mais voz enquanto um indivíduo singular, que tem uma história, né? Que tem, né, algo que difere dos outros indivíduos da mesma idade, né? A grande sacada aí da psicanálise é você resgatar isso, que é de singular nele, né? Quer dizer, essa dor ela pode estar falando de tanta coisa, né? Essa dor pode estar falando, essa dor pode ser inclusive um sintoma psíquico, um sintoma, né, causado, um efeito psíquico, né, que foi convertido para o corpo, tá? Então, enfim, há usos e usos da categoria velhice, né? Quando você idealiza, né, ou quando você fataliza, né? Não, velho é assim mesmo e tal, né? Não, sai daqui, não enche o saco e tal. É porque, de fato, você está fazendo um mau uso desse conceito, né? E esse uso necessariamente deve ser repensado se você almeja, né, um resultado terapêutico que seja eficiente, né, minimamente eficiente, tá? Bom, e aí cai na questão da patologização da velhice, né, da qual eu falava para vocês, né, quer dizer, imperando a doença em detrimento do valor de verdade do sintoma, impera a ausência de implicação subjetiva e um mau tratamento ao real da velhice, né?
não existe tratamento possível à velhice concebida como um mal natural, né? Então, se você concebe a velhice como um mal natural, você só tem como opor a esse mal um bem, né? Um bem concebido a prioristicamente. Né? Acontece que a gente não sabe o que é melhor para esse indivíduo idoso, né? Ele mesmo, né, que tem que trazer né, essa, na sua própria autonomia, esse discernimento sobre aquilo que para ele, de fato, constitui um bem, né? Tá? Não há como... E na velhice é comum, assim, certas invasões, né, sobretudo familiares, né, que invadem a vida do familiar idoso, né, que tiram, de certa forma, a autonomia, que tiram um certo poder decisório, né, muitos familiares, inclusive, controlam, né, a aposentadoria, uma coisa de uma vigilância, né, imensa, incrível, né, e que gera uma espécie de infantilização, né, como se como naquele filme do Benjamin Button, né, como se o velho, né, tendesse à infância, né? É como se o velho revivecesse, né, uma infância, né? É como se ele, de certa forma, voltasse aos tempos áureos da infância, no qual não se tinha autonomia, no qual se dependia de um outro, né? Enfim, é como se a velhice demandasse esse tipo de intervenção, que não é verdade, né? Quanto maior, né, a preservação da autonomia, do poder decisório, na medida do possível, obviamente, né? Mas quanto maior a potencialização, né, desses valores de autonomia, poder decisório, né, é mais desejante o indivíduo se mostra, né? E mais disposto, de certa forma, né, a superar essas perdas, né, que a velhice representa. Então, a velhice como álibi, né? Eu trouxe esse trecho, né, que é de um texto da Ângela Mucida, é uma psicanalista que trabalha muito com a noção de velhice, né? E ela diz o seguinte, né, a posição de vítima ou de alguém tragado por um destino incontornável, nomeado por alguns de velhice, não oferece saídas. Então, faz-se necessário, na direção do tratamento, que o idoso implique-se com aquilo que ele se queixa. Então, Freud, é muito conhecida essa passagem, né, que o Freud faz no caso Dora, né, Dora foi uma paciente, uma das primeiras pacientes que ele atendeu, era um caso de histeria, né, na qual Dora se queixava muito, né, de ser joguete na mão dos homens, né, de uma determinada família, e aí o Freud fala, tá, tudo bem, isso eu já entendi, você se queixa disso, mas qual é a parte que te cabe nisso do que você se queixa, né? Então, Freud traz uma implicação subjetiva dela, necessariamente, nisso do que ela se queixa, porque, de certa forma, é muito fácil encarnar esse papel de vítima do mundo, né? De se queixar de uma desordem do mundo da qual eu não faço parte, que é a figura da bela alma hegeliana. Né? Então, a bela alma hegeliana é aquela que se queixa de uma desordem do mundo, mas eu não faço parte dela, eu sou uma vítima, eu estou aqui, né, de certa forma, sendo submetido a esses ditames, né? O que o Freud mostra é que, de fato, há uma escolha inconsciente aí, né? Há uma implicação do sujeito com seu sintoma, né? Sem isso, não há tratamento possível. Né? E quando ele diz há uma implicação do sujeito com seu sintoma, ele está falando que o sintoma é paradoxal, porque por mais que cause sofrimento, causa também satisfação. Então, numa instância causa, né, como somos sujeitos divididos, né, consciente e inconsciente, numa instância, para uma instância causa desconforto, desassossego, sofrimento, e para outro satisfação, né, gozo. Né? Então, assim, não se abre mão de um sintoma facilmente por isso, porque ao mesmo tempo em que o sintoma causa desprazer, ele causa também prazer, né? Ao mesmo tempo em que ele é um tormento, ele é também um alento, tá? Dependendo da instância psíquica que se considere.
E também, por sua vez, o sintoma ele pode proporcionar um enodamento do sujeito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O sujeito pode ser enlaçado por um sintoma, tá? O sintoma pode, de certa forma, promover um enlace do sujeito a partir da identificação dele com esse sintoma, tá? Então, isso só se processa, né, a implicação subjetiva com a própria queixa só se processa quando se escuta, né, quando se o escuta como sujeito do inconsciente, para além de qualquer ideia generalizada de velhice, e para além da suposta fragilidade corporal encontrada em muitos idosos. Tá? Então, se vocês partem do pressuposto que os idosos são vítimas, né, e sejam vítimas da biologia ou né, de uma sociedade que os elimina enquanto sujeitos, né, do direito, enfim. Bom, isso existe? Claro, claro, né? Mas há uma escolha também consciente. Né? Há uma escolha, né, em se colocar nessa posição de vítima, né? Há uma escolha em permanecer com o sintoma. Tá? É isso que, né, a gente tem que, de certa forma, trazer à tona, né? Esse nível de escolha, né, por mais que seja inconsciente, é uma escolha. Bom, então o singular insiste, né, a despeito da passagem do tempo, tá? Isso eu já comentei, né, que a velhice por si só ela não modifica os aspectos psíquicos estruturais do ser falante. Então, quais seriam esses aspectos psíquicos estruturais? O caráter de fixidez do sintoma, sua função de amarração de estrutura e o gozo que lhe subjaz. Tá? Então, a velhice não modifica os aspectos psíquicos estruturais do ser falante, os quais são sempre respostas singulares ao real da vida. Cada um vai ter uma resposta, né, que é diferente da outra. Né? Não existem dois sujeitos iguais, não existem dois idosos iguais. Tá? A própria categoria de idoso, né, de velhice, ela é múltipla, no sentido dela conter uma diversidade de sujeitos. Tá? A velhice não traz em cena outro sujeito, né? Nesse sentido que a gente pode dizer que o sujeito do inconsciente não envelhece. Né? Uma passagem do Walter Ugumãe mostra isso muito bem, né? Quando ele diz que quem fomos, quem fomos há de sempre estar contido em quem somos, por mais que mudemos ou aprendamos coisas novas. Tá? Então, o inconsciente não envelhece, né? Essa ideia, né? Os conceitos fundamentais com os quais a psicanálise opera não são desenvolvimentistas, tá bom? Então, não há uma linha evolutiva do desenvolvimento que tende, né, a uma finalidade específica, né? Quer dizer, desde Darwin, né, a teoria da seleção natural das espécies de Darwin, mostra uma linha evolutiva que não tem um telos, não tem uma finalidade. Né? Qual é a finalidade da evolução humana? Né? Nenhuma. Né? Não há finalidade. Né? Da mesma forma, a psicanálise não trabalha com telos, né, com uma finalidade. Né? Então, se envelhece, né, para, né, atingir tais objetivos, etc. e tal, né? Quando Freud fala da capacidade de amar, trabalhar e sentir prazer, ele está se referindo à pulsão sexual. E a pulsão sexual é justamente aquilo que desnaturaliza qualquer instinto, né? Então, o ser falante, o ser humano, ele não tem um instinto que o guie na escolha do parceiro, ele não tem um instinto que o tranquilize na hora da morte, né? Quer dizer, tudo isso foi desnaturalizado, desculpem, a ponto da gente só conseguir aprender o que é o sexual e o que é a morte por intermédio da palavra, por intermédio da linguagem. Isso é o que nos humaniza, isso é o que nos caracteriza. Tá? Então, não há uma linha do desenvolvimento que tende a uma finalidade, porque isso foi desnaturalizado, isso foi desconstruído.
Na verdade, cada indivíduo constrói, não é, a sua própria evolução a partir do uso que ele faz da linguagem, da vida, do desejo, né? Quer dizer, o desejo humano ele aponta para vários objetos, diferente do instinto animal, que aponta para um só, né? Um animal selvagem ele sabe muito bem o que buscar numa parceria sexual. O ser humano não, porque os encontros são ao acaso, e nada garante que vai haver um bom encontro, tá? Então não há nada que nos guie, né? Quer dizer, uma mãe não sabe a prioristicamente o que um bebê, né, o seu filho quer quando chora, né? Da mesma forma o pai também não sabe, né? Da mesma forma casais nunca sabem o que esperar do outro, né? As nossas relações, as relações humanas, elas são sempre, né, intermediadas pela palavra, né? É isso que a psicanálise traz à tona. E, de fato, para o Freud, uma outra fonte de mal-estar são as relações interhumanas, né? Porque, por mais que a gente tente modulá-las, né, por leis sociais, por regras, por normas, essa modulação sempre está aquém daquilo que seria necessário. Há sempre um descompasso, né, entre aquilo que a gente espera dessas relações e aquilo que essas relações efetivamente nos proporcionam, justamente porque a intermediação da palavra faz com que isso seja desnaturalizado, tá? Pois bem, o inconsciente é atemporal, né? O inconsciente não conhece o tempo, e o sintoma atualiza sempre marcas primordiais e a verdade inscrita no inconsciente, né? Então, há um sintoma que, de certa forma, se repete durante a vida inteira do sujeito, né? E muitas vezes esse sujeito vive uma vida inteira desconhecendo esse sintoma, né? Quer dizer, ele se queixa de cometer sempre os mesmos erros, não sabe o que o leva a cometer tais erros, né? Desconhece essas determinações inconscientes que o levam a fazer tais escolhas, e o que o tratamento analítico faz é justamente possibilitar ao indivíduo que ele tome contato com isso que o determina e que ele desconhece, tá? Então, uma outra citação, né? Não se pode, pois, afirmar que a velhice modificaria por si só a satisfação obtida no sintoma, né? Tá? Então, essa ideia mesmo de que algo se repete, né? É algo que insiste, né? E que nos determina e de certa forma, por nós desconhecermos, é como se fosse mais forte que nós, né? É como se nós não conseguíssemos nos desvencilhar disso, né? E quando eu falo isso, a instância que o Freud chamou disso, né? Que é justamente o reservatório pulsional, né? Onde fervilham pulsões, né? E a pulsão é isso, a pulsão, tudo que ela quer é se repetir, se satisfazer, tá? Desconhecendo qualquer outro princípio, qualquer outra regra ou norma, tá? Bom, então, para além do amor ao sintoma, né? Amor ao sintoma é um termo do Freud. O Freud, quando ele estava explicando, quando ele estava estudando casos de psicose, ele disse que o psicótico ama o delírio como a si mesmo. É uma frase assim, lapidar do Freud. O que ele está querendo dizer com isso? Para que o delírio é uma questão de vida ou morte, né? Para aquele sujeito que delira. O delírio, na verdade, é aquilo que promove um enodamento daquele sujeito. O delírio é uma tentativa de reconstrução, é uma tentativa de cura, né? Por mais que ele reconstrua o mundo, né, dele que ruiu, né, de forma inversa, aquilo que efetivamente era, né? Quer dizer, mas o delírio é uma tentativa de reconexão afetiva, né, do delirante com o mundo, tá? Por mais que ele se sinta perseguido, né, acuado, etc., mas é uma tentativa de conexão, né? É uma tentativa de conexão afetiva. O delírio, então, né? E não só o delírio, eu estou falando sintomas neuróticos, né? Sintomas psicóticos, né? Eles são, então, modos de enodamento, eles podem servir como enlace subjetivo para aquela pessoa, né?
Se a gente pensar o sintoma como um quarto elo, que é nó dos outros três, o real, o simbólico e o imaginário. Então, um exemplo, né, que eu costumo dar, né, é do romance, tá, do Machado de Assis, chamado Helena. Então, foi um dos primeiros romances que o Machado de Assis escreveu, ainda na sua juventude. E Helena é uma personagem, né, oriunda de uma família pobre, né, é a filha bastarda de uma figura eminente da sociedade brasileira do final do século XIX. Tá? Se não me engano, é um comendador. Então, digamos que seja um comendador. Esse comendador ele tem uma filha fora do casamento, em função de traição conjugal, e esse comendador morre, mas antes de morrer ele deixa um último pedido, né, para essa família, a família oficial dele, né, que de certa forma sabia da existência de Helena, mas fingia que não sabia para manter as aparências, né? E o último pedido do comendador foi que Helena fosse acolhida pela família oficial do comendador. Então, diante desse pedido, a Helena, então, passa a viver na Casa Grande, né? Helena, que era alguém que vivia na senzala, vai passar, então, a morar na Casa Grande, e ela vai, de certa forma, se conectar afetivamente com essa família, que ela desconhecia até então, né? Por intermédio da identificação ao sintoma que as mulheres dessa família tinham, que era o sintoma de enxaqueca, né? Ou dor de cabeça muito forte, né? Não sei se necessariamente enxaqueca, mas enfim, né? A avó, né, dessa família tinha enxaqueca, a mãe tinha enxaqueca, a irmã, né, por parte de pai de Helena, tinha enxaqueca. Helena, então, enquanto inscrição aí de uma filiação simbólica nessa família, passa a desenvolver enxaqueca, né? Ela passa a se identificar a esse sintoma como forma de filiação simbólica, como forma de enodamento, né, a essa família que ela até então desconhecia, tá? Quer dizer, se retira esse sintoma, por mais doloroso que seja, de Helena, né, ela cai aí numa crise existencial, né, de ser a filha bastarda, né, não reconhecida, né, e que nunca, de certa forma, iria conseguir, enfim, pertencer efetivamente a essa família, né? O sintoma aí é o que garante esse grau de pertencimento dela a essa família, tá? Então, o paradoxo do sintoma, que eu já falei, né? Apesar de o sujeito queixar-se de seu sintoma, isso não implica que ele queira ou possa dele se livrar. Primeiro porque há um ganho no sintoma, tá? Freud falava de um ganho primário, ou seja, por mais doloroso que ele seja, há uma satisfação com o sintoma, ok? E também porque o sintoma pode estar promovendo esse enlace, esse enodamento psíquico do sujeito. Então, são dois motivos aí pelos quais o indivíduo não abre mão do seu sintoma facilmente, tá? Queixar-se dele não significa estar disposto a abrir mão dele, tá? E o tratamento é tanto mais viável, o tratamento psíquico, né, ele é tanto mais viável, quanto o indivíduo esteja disposto a se livrar do sintoma. Tá? E aí chegamos, então, a um ponto, né, para conclusão, né, eu vou citar daqui a pouco um fragmento de caso clínico, que eu tirei de um texto da Ângela Mucida, né, que fala dos sintomas corporais na velhice como forma de enodamento psíquico, né, de como que esses sintomas que emergem no corpo, eles podem estar fazendo uma função aí, que é uma função de dar uma consistência para esse sujeito né, que sem ele não teria consistência, né? É algo, né, dessa ordem. Né? Por isso é que é perigoso assim, você retirar um sintoma do sujeito sem perguntar na história daquele sujeito a que esse sintoma responde. Né? Quer dizer, esse sintoma ele tá fazendo função de quê?
ali na vida desse sujeito, né? Então, observa-se o predomínio para muitos idosos de sintomas corporais como maneira de tratar certo esgarçamento da imagem e do corpo, bem como uma maneira privilegiada de tecer laço com outro, né? Então, o fragmento de caso clínico vai mostrar isso, como é que um sintoma corporal pode ser uma forma de um indivíduo não perder o enlace com o outro, né? E ao mesmo tempo dele, de certa forma, continuar aí se apropriando, né, do próprio corpo, né, resgatando uma certa autoimagem corporal da qual ele não quer abrir mão, né? O sintoma é como aquilo estável que permite ao sujeito, de certa forma, se enodar, né? E evitar que ele caia no despedaçamento, né? Que seria um momento de crise, né? Isso que se chama de colapso mental de crise, né? Que seria o despedaçamento, né? E como que o sintoma pode, de certa forma, aí promover, né, esse enodamento e esse enlace, tá? Então, eu vou passar agora para o caso clínico. Trata-se de uma senhora de 77 anos, que no primeiro encontro, antes mesmo de poder falar ao analista, vai ao toalete por 3 vezes consecutivas. Perguntada sobre o que ela extraíra dessa forma do corpo, frase que adveio ao analista de maneira não programada, ela responde prontamente: minha vida de merda. Chama atenção e causa surpresa não apenas a precisão dos significantes utilizados, mas a rapidez com que foram recolhidos, indicando que ela não necessitava de tempo para trazê-los ao analista. Ao contrário, era uma forma eficaz de dispor sua maneira de gozar. Nessa direção, é curioso que essas idas ao toalete só se apresentaram nos primeiros encontros. Reter, expulsar fezes, é um sintoma que a acompanha desde a tenra idade, quando lembra-se de que a mãe era obrigada, por indicação médica, a ficar com ela no toalete durante longos períodos para que ela evacuasse. Retendo fezes, ela obtinha sua atenção, mesmo que isso não significasse necessariamente amor, como se depreende no curso dos atendimentos. Entretanto, essa vida de merda não podia ser expurgada pelo real das fezes, deixando sempre algo a ser tratado, um restinho prestes a sair, demonstrando que algo do sintoma permanecia intocável. Essa relação de ódio e amor em relação à mãe, e que se estendia a toda a família, não podia ser tratada pela síndrome dos intestinos irritados, diagnóstico médico que ela se serve muito bem para traduzir o núcleo de seu sintoma e explicar a resistência à cura, pois cumpria uma função. Pagando efetivamente com o corpo, submetendo-se a várias intervenções para tratar as marcas do ódio e da falta de amor, ela faz desse sintoma um meio de obter a atenção e o olhar do outro, engolindo muitos sapos, como afirma. Certa vez, ela engolia também uma série de especialistas, tratamentos e toda sorte de medicamentos, mas dando a eles o mesmo destino dado às fezes, a saber, sobrava um resto a ser tratado, sob a forma de inúmeras reincidências médicas. A condução desse caso mostrou de modo ímpar a resistência do sintoma e aquilo que resiste a ser curado. Na falta da fala que pudesse nomear sua dor, como sinalizou, seus órgãos de choque, estômago e intestino, falavam por ela. Órgãos de choque, entre aspas, né? Revelam-se como significantes precisos que traduzem sua maneira de escrever no corpo, mesmo sem o saber, sua forma de gozar e sua interpretação da demanda ou do desejo do outro. Atualizando marcas precoces de uma infância marcada pela presença do ódio, esse sujeito demonstra que somente passando pelas vias do amor torna-se possível abrir outras formas de laço com o outro. A questão de como viver sem esses sintomas se fez presente na análise de diferentes formas, enlaçando-se também aos ganhos obtidos
na convivência com duas irmãs, com as quais ela compartilhava a mesma casa, e que, como assentou certa vez, estavam magrinhas de tanto se preocuparem com ela. Na direção do tratamento, tornou-se claro que, além da atualização de um sintoma antigo, ao qual ela se identificava, esse associava-se aos efeitos da passagem do tempo, em especial ao medo da solidão e do isolamento, advindos para muitos idosos. A questão central construída em seu processo de análise foi: como ser amada sem pagar um preço tão alto com o sofrimento corporal? Se o que foi uma vez marcado não se apaga jamais, uma das funções do analista é oferecer meios para que o sujeito possa falar, escutar o que diz e o que não diz, abrindo novos sentidos àquilo que não se modifica.